Olá, povo maravilhoso de Deus! Muito bem-vindo para nossa live de jejum 12 de 40? Gente, agora eu me perdi. 13 de 40, né, gente? Pelo amor de Deus. Ajuda aí a pastora nesse dia nosso aí de jejum. Nós estamos jejuando para vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Gente, vai entrando, já vai compartilhando. Hoje eu tô aqui de rosa, em homenagem aí ao Outubro Rosa. Meus queridos, nós estamos aí num sábado tão abençoado, né? 12h15, horário de almoço. Talvez você esteja aí vendo essa mensagem depois, mas não tem problema, porque o que importa é Deus te abençoar. Já comece a mandar os seus aviõezinhos para todas as pessoas que você conhece, que desejam viver algo novo de Deus, algo que vai transbordar nas suas vidas, algo que venha trazer vitória, vida sobre cada um de nós. Propósito. Por que nós precisamos viver o propósito de Deus? Porque é importantíssimo demais que nós venhamos a experimentar o que Deus sonhou para a nossa vida e não apenas venhamos a viver o que dá, o que acontece, vamos ver. Chega de levar a vida com a barriga. Chega de levar o dia a dia do jeito que deu. Tá na hora de você viver o plano de Deus para tua vida. Desta forma, Deus nos deu 40 dias de jejum. Minha gente, eu tô meio perdida se hoje é o 13 ou se hoje é o 14. Já comecei falando 12, aí pensei, não, é o 13, mas é o 14. Ajuda aí a pastora, nós estamos no 13 ou no 14 de 40? Meu povo, 40 dias de jejum. Vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente, e eu já convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Nós estamos aprendendo com a história do rei Davi. Isso, hoje é 13. Muito obrigada, Pedro. 13 de 40, minha gente. 13 de 40. Hoje, 1 Samuel, capítulo 13. Viu só? Gente, nós estamos aprendendo com a história do rei Davi sobre identidade, sobre vivemos o propósito de Deus para a nossa vida. E desde ontem nós estávamos falando sobre rei Saul, rei Davi, a diferença dos dois reis e tudo mais. E o Senhor me trouxe nesta parte do texto para meditar com você hoje, porque é de extrema importância que você receba essa mensagem no seu coração. Então, ontem nós falamos sobre aparência e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um princípio de identidade falado em Mateus capítulo 4. Nós vamos sempre voltar em Mateus capítulo 4 em todo o nosso jejum de 40 dias, porque ele é a base do nosso jejum. Nós falamos em Mateus capítulo 4 que o Espírito de Deus nos leva a passar por determinadas circunstâncias, nos leva a passar por determinadas situações para modificar a nossa vida, para nos mostrar que precisamos ter uma identidade, para sermos provados, para termos consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E a primeira coisa que o diabo faz com Jesus naquela tentação é: transforme pedras em pães. Você vai ver que o princípio da necessidade, ele é usado muitas vezes na Bíblia para nos ensinar que nós não podemos de jeito nenhum sermos levados pela necessidade. Minha gente, mais uma vez o Senhor vai trazer este princípio expresso para nós, nos mostrando o quanto ele é importante para a formação e se vamos viver ou não o propósito de Deus para a nossa vida. Entendo que todo mundo que está aí, sejam muito bem-vindos. Vocês já compreenderam que é importante não viver só de pão, ou seja, só de necessidade, viver para suprir necessidade. Olha o que acontece quando a gente está focado na necessidade. Minha gente, o negócio é feio.
1 Samuel, capítulo 13, bora lá comigo, correndo, cadê? O povo da Serrema, o pessoal de fora, sejam muito bem-vindos, vem Serrema com a gente, vem jejuar com a gente, nós vamos ler, não todo o texto diz 1 Samuel 13, mas eu vou ler só a parte que realmente nós vamos comentar hoje, mas eu convido você a ler toda a parte, toda a história. Leia todo o 1 Samuel, vai ser muito importante para a sua vida. Se você ler todo Samuel, você vai descobrir que Deus deu para o povo um rei, mas Deus não estava satisfeito. Deus não estava satisfeito. Já coloque isso no seu coração. Deus, lembra de ontem, a aparência? Deus vai permitir que você viva a vida de aparência que você quer. Mas não significa que era a vontade de Deus e muito menos o propósito de Deus para sua vida. Isso vai travar totalmente a tua vida e vai te trazer muitas perdas. É melhor você demitir o Saul das suas decisões, fazendo um TBT aí. Se você não tem acompanhado os nossos vídeos, se é a primeira vez que você está acompanhando os nossos vídeos, corre lá no IGTV e acesse desde o 1:40, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Bora lá ler esse texto que tá todo mundo já naquela expectativa santa. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Versículos 7 e 8. Eles estavam no meio de uma guerra. E aí Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. O interessante é que muitas vezes nós vamos passar por esse processo na nossa vida e faz parte da construção da nossa identidade, a nossa identidade em Deus, a nossa identidade pessoal, saber a nossa posição, saber o nosso limite. Nós precisamos saber quais são os nossos limites, minha gente. Então, ontem nós falamos sobre aparência e hoje nós vamos falar sobre saber os nossos limites. Nós precisamos ter consciência da nossa limitação e não estou falando de fraquezas, eu estou falando de limites em relação ao que Deus estabelece e em relação até mesmo às nossas ações e às nossas atitudes. Muitas pessoas, por não reconhecerem limites, se tornam incapazes de serem pessoas obedientes. Pessoas que não reconhecem limites vão viver sempre com aquela mesma palavra saindo das suas bocas. Eu não tive escolha, eu tive que fazer. Olha, infelizmente aconteceu. São pessoas que não têm limites para suas ações. Eles não reconhecem que tem alguém sobre as suas vidas. Não reconhecem que precisam prestar contas de tudo que fazem para Deus e para também outras pessoas que sejam seus superiores. Entenda uma coisa, minha gente. Nós que queremos viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós que queremos ter uma identidade divina, precisamos compreender que Deus está acima de nós e nós temos que prestar contas para Deus. Não é simplesmente chegar para Ele e falar: Deus, o Senhor não foi na hora certa, o Senhor não fez do jeito que o Senhor falou que ia fazer, então eu fui e fiz, eu aconteci, eu falei, eu senti, eu quis, eu desejei, fui lá e fiz e pronto, acabou, fui mesmo, pronto. Não, minha gente, você vai ver o que vai acontecer com Saul aqui. Será que é o que você quer viver para sua vida? Eu acho que não. Mas vamos ler para você constatar. Bom, Samuel disse que ia aparecer em 7 dias, não apareceu. O que Saul fez? Imediatamente, vendo que os soldados debandavam rapidamente, ou seja, viu a necessidade, porque é isso que a gente faz. Deus dá uma palavra, de repente parece que Deus não está agindo, aí você já vê a necessidade, já começa a ficar: ai meu Deus, eu tenho que agir porque o Senhor não está agindo. Gente, você acha mesmo que Deus não está agindo? Você acha mesmo que as coisas saíram do controle de Deus? Não é. É que quando a gente não vê o nosso limite em depender de Deus, em estar debaixo de uma palavra de Deus, a gente sempre vai usar a necessidade, o medo de Deus não cumprir sua palavra, o medo das coisas darem errado faz com que a nossa visão de necessidade sobreponha aos limites que o próprio Deus colocou para a nossa vida. Então, olha lá. Saul ordenou, dizendo: traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o sacrifício. Ele não poderia ter feito isso.
Quantas vezes nós estamos falando, agindo, decidindo, pensando, projetando coisas que Deus não permitiu, que Deus não deu essa liberação para você, que está fora dos seus limites, que está fora do que Deus ordenou para a tua vida. Estamos fazendo coisas que Deus não colocou nas nossas mãos. Ah, mas eu estou numa posição em que a minha aparência me deixou agir assim. Tome cuidado. Ontem nós já falamos que Deus permite que você viva tudo o que você quiser, mas não significa que Ele está nisso, que Ele está abençoando, que Ele está recebendo. Então, minha gente, toma muito cuidado, muito cuidado. Vocês estão aí, eu tô vendo vocês entrarem, já vai mandando aviãozinho para todo mundo e recebe essa palavra nesse sábado, 13h40. Cuidado para você não cruzar o limite que Deus estabeleceu para você não cruzar. Olha lá. No exato instante, parece até uma coisa meio que cronometrada. Deus estava cronometrando. Muitas vezes Deus atrasa para ver se você vai querer ocupar o lugar dele na tua vida. Muitas vezes Deus atrasa para ver se você vai assumir o trono da tua vida. Toma cuidado com esse negócio de necessidade, minha gente, porque por conta da necessidade tem muita gente arrancando Deus do trono e sentando no trono e reinando sobre sua própria vida. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Deus está nos mostrando nesse jejum de propósito de Deus que muitas pessoas estão perdendo o melhor de Deus porque não sabem reconhecer o limite e vivem por conta da necessidade. Ó Deus, mas foi necessário. Ó Deus, mas eu tenho uma justificativa. Ó Deus, mas eu tenho um argumento. Ó Deus, mas eu tenho um motivo. Deus olha para você com aquela cara de sei. Você cruzou o limite. Você não poderia ter cruzado o limite. Gente, presta atenção. Vamos lá. O que será que Samuel falou para Saul? Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Ou seja, você cruzou o limite. Você não poderia ter feito isso, Saul. Você já nem era para estar aí como rei. Deus está te engolindo porque você é uma aparência. Meu Deus, minha gente. Já percebeu que tudo que a gente força na nossa vida que não vem de Deus só tende a dar errado? É um negócio violento, né? Demita o Saul da sua vida. Demita as decisões da aparência da sua vida, porque senão você vai começar a cruzar todos os limites de necessidade. Vai por mim. A Bíblia já nos ensinou isso. Não mantenha Saul, porque senão você vai cruzar todos os limites de necessidade diante do trono de Deus e olha que o negócio vai ficar feio. Olha lá. Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou a prazo. Além disso, os filisteus estavam em Micmã, meu Deus, gente, minha língua tá travando hoje. Micmas, isso, prontos para a batalha. Assim, os filisteus estão prontos para batalhar contra nós, pensei, em Gilgal, e não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Ah, minha gente, mas o que a gente tem de argumento para isso? Dá de sobra de balde, de piscina, de mar. Eu me senti na obrigação de fazer. Eu me senti obrigado a fazer. Quantas vezes você já fez isso? Olha, Deus, eu me senti numa situação que eu tinha que agir. Olha, Deus, a situação ficou num ponto que eu tive que te desobedecer. Olha, Deus, a situação chegou num ponto que eu tive que assumir o controle. Ela reconhece seus limites e que ela não pode cruzar o limite. Tá entendendo aí? A galera tá entendendo aí? Comenta aí para eu ver se você está entendendo. Nós precisamos receber essa revelação. Porque senão grandes coisas não chegarão na sua mão. Por quê? Porque Deus não vai pôr grandes coisas na mão de uma pessoa que é capaz de cruzar limites. Que é capaz de tomar o lugar de Deus. Gente,
Põe isso no seu coração em nome de Jesus. Nesse calor que nós estamos aqui no Brasil. Se você sempre se sentir na obrigação de fazer o que Deus não mandou você fazer, Deus vai afastar você. Se você sempre sentir na obrigação de falar o que Deus não mandou você falar, Deus vai afastar você. E você não vai viver o propósito de Deus para a tua vida. E Deus quer que você viva o propósito de Deus. Gente, pensa bem. Eu quero que você leia os capítulos. Deixa eu só pegar os números aqui dos capítulos. Você vai começar a ler 1 Samuel capítulo 8. Leia hoje. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pelo menos. E você vai perceber que Deus não queria um rei. Deus estava bravo porque ele não queria um rei, porque o povo rejeitou ele como rei, mas ele estava fazendo Saul virar um rei porque o povo queria. E Deus deu uma ordem pela boca de Samuel: você precisa me obedecer, moço. Você precisa me obedecer. Tudo o que vem para nossa vida que não vem de Deus, geralmente vai nos obrigar a tomar uma decisão que vai cruzar os limites. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, porque é exatamente o que o diabo quer. Ele quer fazer você cruzar o limite, dizendo assim: Deus, mas eu estava com fome. Lembra de Mateus capítulo 4? E eu tenho poder para transformar pedras em pães. E Jesus sabia que ele não tinha poder para transformar pedra em pão, não, porque ele tinha poder para fazer só o que Deus tinha mandado ele fazer. E nós não podemos, gente, grifa aí na sua Bíblia. Se você ainda tem uma identidade que vive à mercê da necessidade e não da palavra de Deus, nós vamos ter que orar e jejuar bastante para isso ser rompido, para isso ser destruído nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não podemos jamais nos sentir na obrigação de romper um limite que é divino. Deus está no trono e Ele é rei da nossa vida. Se não acontecer isso, nós não seremos capazes de viver o propósito de Deus. Nós não vamos conseguir viver a melhor fase da nossa vida, do nosso casamento, da nossa história. A bipartidade. Gente, hoje a minha língua tá meio presa. Vamos falar de outro jeito? As partes da minha identidade como pessoa, como mulher, como homem, como pai, como mãe, como filho, como empreendedor, não vão desenvolver. Por quê? Porque eu estou sempre agindo por causa da obrigação, da necessidade. Cuidado. Mas os exércitos estão em volta de mim. Cuidado. Não ultrapasse o limite que Deus estabeleceu. Por nada. Amém? Bora lá, versículo 13. Ai, Samuel falou assim: nossa, é verdade. Não, ele disse assim: você agiu como um tolo. Olha, o diabo usa o princípio da necessidade para impedir você e eu de vivermos o plano de Deus. Então, não seja movido pela necessidade de maneira alguma. De maneira alguma. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse... Grifa aí, porque é importante. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado. Olha! Pois é. O diabo sabia disso? Sabia. Quantas vezes Deus está ali pronto para fazer um milagre, para te estabelecer sua família, estabelecer sua vida financeira, estabelecer seus sonhos. E o diabo fala: não, vou pegar essa pessoa na necessidade. Essa pessoa vai ter que agir porque Deus atrasou. Porque não foi do jeito que ele imaginava que era para ser. Porque Deus não fez do jeito que ele queria que fosse feito, e aí ele vai perder. Não permita mais isso na sua vida. Põe isso no seu jejum e na sua oração e diga: essa área da minha identidade vai mudar. A minha identidade não será mais motivada
pela necessidade. Não vou. E voltando ao TBT de ontem, eu não vou permitir que as aparências dominem a minha vida. Olha lá. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Minha gente, o segredo é a obediência. Mas já percebeu que tudo que vem na nossa vida de aparência não consegue obedecer a Deus? Tudo que está na nossa vida que não vem de Deus, não consegue obedecer a Deus, minha gente. Tudo que chega na nossa vida que não saiu do propósito de Deus, é impossível você fazer aquilo, se manter em obediência, porque não vai. Por isso que eu estou dizendo, demita o Saul da sua vida. A partir de agora, Saul vai entrar num processo que é chamado de inconstância, de medo. E nós vamos falar sobre isso nos próximos dias nossos aqui de reflexão de jejum. Mas aqui agora nós vamos falar, demite o Saul da tua vida. Quem sabe as decisões do teu ministério, dos teus sonhos, do teu casamento, da tua história, tá tudo em Saul? Epa, mas Saul é o reflexo da decisão humana. Toda decisão humana não consegue obedecer a Deus. Não vai permanecer. Não vai permanecer. E de repente começa a vir sintomas da inconstância, da incoerência. Ai, Jesus, pastora, fala um pouquinho sobre isso. Amanhã no 14h40, nós vamos falar sobre aquela identidade inconstante, instável, que não consegue se manter em obediência. Quem sabe é você que está passando por isso. Pastor, eu decido que vou servir a Deus, mas não consigo. Eu decido que vou fazer um negócio, mas não vou até o fim. Eu faço votos com o Senhor e não cumpro. Saúl está na tua vida. A motivação, as decisões que você tomou foram... Alguma coisa aconteceu que Saúl encontrou um reininho aí. Demite Saúl. Comece a orar hoje. Pega de novo o TBT da nossa mensagem de ontem. Escuta ontem e hoje de novo. E começa a orar. Fala, Deus, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não vai rolar. Eu preciso de entrar no teu propósito. Eu preciso viver o teu propósito. Eu vou deixar você com essa reflexão. Você precisa orar e jejuar. Porque o princípio da necessidade não pode mais governar a tua vida. E se o princípio da necessidade está governando a tua vida, é porque decisões de Saúl estão dentro do teu coração. Mas quando é que Deus vai fazer o propósito acontecer? Só na hora que Saúl sair. Então, em nome de Jesus, comece a orar. Comece a meditar. Porque Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Ai, pastora, mas eu vivi minha vida inteira desse jeito. Tem como mudar? Tem. Pastora, mas misericórdia, Saúl está governando minha vida, já vai fazer o tempo inteiro que eu tô de vida. Não tem problema. Não tem problema. A questão aqui é, até quando você vai viver debaixo de uma identidade que Deus não criou para você? De uma vida que Deus não criou para você? Sabia que a maior parte dos problemas que nós temos no casamento, no trabalho, em questão de sonho, de conquista, de realização pessoal, tem tudo a ver porque nós estamos vivendo a vida de uma outra pessoa, não é a nossa? Sabia que muitas vezes esse desejo, esse vazio, essa falta que você sente dentro do teu coração, ela não pode ser suprida por nada a não ser em você viver quem você realmente é, o propósito de Deus para a sua vida, a sua verdadeira identidade? Você e eu precisamos entrar, em nome de Jesus, dentro da nossa identidade e dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Quando você fizer isso, tudo vai se encontrar, tudo será maravilhoso, tudo vai ser felicidade. Claro que vai passar por um monte de problema, mas você vai ser você. E isso vai mudar tudo. Deus quer estabelecer o propósito dele para a tua vida, mas talvez o trono do teu coração hoje não seja do Senhor.
esteja nas mãos de Saul. Quem é o Saul? Quem é a decisão? Quem é a pessoa? Muitas vezes é uma pessoa, sabia? Quem é que assumiu esse trono? Foi você? Suas necessidades? Seus desejos? A opinião dos outros? O conselho dos outros? O jeito dos outros fazerem? Toma cuidado. Eu me lembro que quando eu assumi o meu ministério, eu era muito nova. E muitas pessoas chegaram para me dar muitos conselhos. E eu comecei a ouvir os conselhos. Quando eu me ajoelhei para orar, o Senhor me disse assim: não escute conselhos. Escute o que eu tenho para dizer sobre o que eu estabeleci para você. E eu gostaria que você fizesse isso nesse momento. Pare de colocar Saul, necessidades, vontades, desejos. Saul nasceu de um desejo. Eu quero um rei. Quem está dominando a tua vida? Qual desejo, qual vontade está dominando a tua vida? Ela está impedindo você de viver a sua verdadeira identidade e o propósito de Deus para a sua vida. E antes da gente terminar, Deus está pedindo para eu falar uma coisa que eu vou falar. Talvez não seja um desejo, talvez não seja uma vontade, mas pode ser uma tristeza, pode ser uma angústia, pode ser uma dor. Existem pessoas que colocam passados, traumas, tristezas, angústias, dores para reinarem como necessidade em suas vidas. Não permita isso. Não permita mais nenhum dia disso. Entra na presença de Deus e fala: Senhor, destrona a dor, a tristeza, o sofrimento, o desejo, a vontade, os conselhos dos outros da minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o trono da minha vida. Eu quero ser, de fato, um filho de Deus. Eu quero viver o projeto e o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Gente, hoje é sábado, 13h40, vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente. Eu convido você a arrastar esse avião, se você ainda não arrastou, arrasta esse avião para todo mundo que você conhece. Publica no seu stories, manda para a galera esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai usar você aí, ó, para falar a palavra desse vídeo para muitas pessoas. Eu aguardo você amanhã no nosso 14 de 40. Que Deus te abençoe. Um beijo.